Você quer aprender como fazer a pop do filme Trolls? Então fica comigo que eu já te mostro como. Olá, seja muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Viviana e hoje eu trouxe um tutorial muito legal que é do filme Troll, aproveitando que vai estrear o filme 2. E hoje eu tô fazendo junto com os amigos, então eu estou participando do DIY Geek. Assim que vocês terminarem de assistir o meu, corram aqui na lista embaixo e vai estar o link de todos os colegas, de todos os amigos que também estão participando. Todo mundo está fazendo personagens incríveis. Você consegue montar todo o cenário com todos os personagens aqui bem divertido de formas fáceis, então não percam. Se você não é inscrito ainda no canal, aproveita, se inscreve que a gente só tem conteúdo bem legal e educativo. Não esqueça de dar teu joinha e curtir e comentar. Gente, compartilha que isso daqui é um conteúdo bom. Então, eu espero que vocês gostem. Para começar, eu peguei mais ou menos 20 gramas numa cor rosinha, meio misturado com bege, assim, cor de pele, um rosa claro. E eu peguei uma bolinha de 2,5 cm, mais ou menos, de diâmetro. Eu vou encapar ela e eu vou girar, deixar ela bem lisinha. Eu quero que as laterais fiquem um pouquinho mais largas, então ela não vai ser bem uma bolinha, ela vai ser mais oval. No meio eu marco a entradinha aqui, eu aperto onde vai ser os olhinhos. Então a parte do nariz ela fica mais alta. E agora eu quero dar uma marcação na bochecha, então eu vou fazendo como se fosse uma vírgula para marcar a bochechinha dela, que eu vou fazer ela sorrindo, então vai ficar bem marcadinha. Bom, feito esta parte, eu vou começar a fazer o narizinho. Para o narizinho, eu peguei um tom mais escuro, um rosa ainda mais escuro. Eu coloquei ali como se fosse um cilindro. E agora, com alguma estequinha, eu vou empurrar e eu vou fazer 2 afundadinhos, que seriam as narinas. Ela tem esse nariz bem largo, então é importante que vocês façam ele assim, bem compridinho mesmo, né? E agora, com a estequinha, eu vou fazer assim a marcação do sorriso. Vai ser um sorriso simples, fechado. Ele não é muito embaixo do narizinho, tá? Não dá pra fazer muito embaixo, senão vai ficar estranho. Tem que ficar perto do nariz. Eu já aproveito e faço um afundadinho, um vinco, onde seria o ladinho da boca com a bochecha. Para o olho, eu vou fazer 2 marcações. Os olhos dela são bem juntinhos e são pequenos, então a gente tem que ter cuidado para não fazer nada nem muito grande nem muito afastado, para não descaracterizar o personagem. Eu vou pegar 2 bolinhas de massa branca, eu umedeci um pouquinho. Eu vou colocar e eu vou dar uma pressionada. Feito isso dos 2 lados, eu vou fazer as orelhinhas. Para as orelhinhas, eu vou pegar mais ou menos 0,8 gramas de massa, naquele tom de rosa mais claro. Eu vou fazer em formato de gota, pressiono e com alguma estequinha, algum modelador, eu vou apertar e fazer o afundadinho da orelha. Então, não tem muito segredo, eu vou fazer como se fosse uma vírgula ali dentro. Para sumir com a emenda, eu vou fazendo todo o contorno com um pouquinho de água. É só alisar com delicadeza que começa a sumir a emenda, ele fica bem grudadinho. Eu vou fazer desse lado e eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado, com a outra orelhinha. Agora, eu vou fazer a pálpebra superior. É só um pouquinho de massa na parte de cima e eu vou retirar o excesso. Eu quero que ele cubra bem a parte branquinha, eu não quero que sobre muita massa. E agora com uma bolhadora ou qualquer coisa que dê para afundar delicadamente, eu vou deixar meio arredondado. Então vai ser como se fosse uma meia lua. Eu vou umedecer
fazer o contorno certinho para tirar toda a rebarba, qualquer marquinha estranha, a gente aproveita e já alisa e deixa certinho. Eu faço isso deste lado e também vou fazer a mesma coisa do outro lado no outro olhinho. Para fazer a perninha, eu vou pegar 4 gramas de massa, faço um rolinho e achato onde vai ser o pezinho. Eu dou uma bela de... Eu vou fazer uma marcação para separar um pouquinho a parte do pé da perna. Ela tem um pé bem gordinho, então eu não posso deixar muito delicado. Achato ali a pontinha onde vai ser os dedinhos, deixo a perninha, ela não tem muita forma, ela é só para cima mesmo, e com uma estequinha, um estilete, eu vou fazer 4 dedinhos, ela não tem 5, ela tem 4. Faço as duas perninhas iguais e eu tenho que ter certeza que elas ficam de pé, ó, eu já vou deixando elas de pé, para ela secar na posição certa. Eu já junto elas, que eu quero as perninhas bem juntinhas, e vou deixar secando. Eu vou pegar um pouquinho de arame galvanizado para não enferrujar e eu vou colocar um pedacinho em cada perninha. Isso daqui vai servir na hora que eu for colocar no corpinho para ela ficar bem firminha. Ó, eu já coloquei e vou deixar ali secando. Enquanto isso, eu vou pegar 8 gramas de massa também na cor rosinha para fazer o corpinho. E na parte de cima, eu fiz um rolinho e na parte de cima eu vou afinando para fazer o pescoço. Ela não tem muito pescoço, é só um detalhe. Então, eu vou dar só uma afinada, eu dou uma achatadinha depois para poder encaixar a cabeça. E o corpinho, a parte de baixo, eu também dou uma achatada na mesa, que é para entrar as perninhas, porque ela vai ter o vestidinho cobrindo até ali, então eu não preciso dar forma nessa parte de baixo. Agora, eu vou retirar um pouquinho do excesso da perna, que eu achei que ficou um pouquinho longa demais. Eu tiro esse excesso, vai ficar bem retinho, o que vai me ajudar a encaixar melhor no corpinho. Aproveito e já dou uma alisada entre elas, porque daí já junta ali aquela massa que tá mais umedecida e ela vai ficar mais firminha na posição certa. Pego o corpinho e eu vou introduzir com delicadeza. E eu já acerto a posição para ter certeza que ela vai ficar de pé sozinha. Eu olho de todos os ângulos para ver se não tá torto. É importante nessa parte a gente olhar se tá bem retinho, porque às vezes a gente já começa fazendo torto. Aproveito e já vou furar, então, o pescocinho e a cabeça. Eu já acerto e escolho a posição que vai ficar. A cabeça, por enquanto, eu vou deixar secando separadamente, mas eu já deixo aquele ferrinho no lugar. Enquanto isso, aqui embaixo eu vou botar um pouquinho só de água, vou pegar um pouquinho de massa e eu vou fazer ali toda a circunferência e eu vou alisar. Desse jeito, eu vou ter certeza que a perninha vai ficar bem fixa no corpinho e ainda por cima eu vou deixar bem retinho, como se fosse a parte de baixo do vestido. Como eu vou estar com essa parte bem certinha, na hora que eu vier com o vestido, e o vestido vai terminar também mais ou menos nessa altura, só um pouquinho abaixo, né, que ela vai encolher, então eu vou botar só um pouquinho abaixo. Vai ser legal porque o vestido ele não vai ficar com marcação, ele já vai estar com formato, ele vai grudar e vai ficar bem certinho o vestido no formato que eu quero. Então, aqui é importante que vocês tentem deixar sem marcação de emenda. Para fazer o cílio, eu vou pegar uma tirinha bem fininha de massa na cor preta e eu vou fazer na parte de cima do olhinho. Eu não faço o contorno inteiro, é só o cílio de cima. Então, eu tento que os dois lados fiquem iguais. Com uma ferramenta mais macia, eu vou
direcionando e acertando, deixando bem certinho esse contorno. Agora que o corpinho tá um pouquinho mais seco, eu já aproveito, já posiciono a cabeça e eu posso começar a emendar e fazer o pescocinho. Então, eu vou colocar um pouquinho de massa, vou fazer todo o contorno, vou posicionar a cabeça, vou ver se tá no ângulo que eu quero, bem certinho, eu deixo ela em pé, eu vejo se tá olhando para a direção que eu quero que ela olhe. E agora, com delicadeza, eu vou esticando. Então, é para cima e para baixo, até sumir com toda a emenda. Agora, vamos passar para o cabelo. Eu nunca fiz um cabelo desses, eu tô aqui quebrando a minha cabeça, como é que eu faço? Então, imaginei em fazer primeiro uma sustentação. Eu vou pegar 1 grama mais ou menos de massa no mesmo tom de rosa. Eu já poderia fazer no tom mais escuro do cabelo, seria até mais interessante. Mas como eu não tô com muita massa pro cabelo, eu vou fazer no rosa mais claro. Eu vou pegar um arame e eu já vou colocar nele para deixar secar, para depois apoiar todo o cabelinho aqui para dar sustentação. Eu achatei essa ponta, mas eu tô achando que vai ser melhor se eu deixar mais fina essa pontinha, porque ele vai se misturar melhor no resto do cabelo. Então, eu vou afinar e eu vou tirar o excesso. Ó, esse pedacinho, ele tá mais ou menos entre 1 centímetro a 1,5 cm. Eu vou posicionar bem no centro ali da cabeça, onde vai ir aquela super chuquinha. E eu vou alisando para deixar ele bem coladinho. Então, eu vou sumir ali com todo o contorno, com toda a emenda, e vou deixar secar pelo menos uns 20 minutinhos antes de fazer o cabelo. Para o cabelo, eu vou fazer várias tirinhas na parte da franja. O cabelinho dela, se vocês repararem na foto, ela tem umas 2 ou 3 mechas para um lado e depois ela tem mais mechas, tem umas 4 mechas para o outro lado, é como se a franja dela tivesse mais para o outro lado. Então, aqui eu vou colocar e posicionando nas laterais para cobrir. Ele cai um pouquinho para frente da orelhinha e eu vou escolhendo para tentar deixar o mais parecido possível. Agora, eu tento acertar. A parte da franja, é importante a gente sempre usar uma foto de referência, porque são esse tipo de detalhe que vai deixar mais parecido ou não com o personagem. Ó, eu vou deixar mais uma mechinha que ela tem mais curta aqui. E agora, eu vou fazer pequenos desenhos de linhas para simular as linhas do cabelo. Só que eu não quero nada muito delicado, eu quero algo mais grossinho, então eu vou fazer poucas linhas. É bom deixar essa parte da frente secar bem antes de fazer a de trás, porque senão a gente acaba amassando, tá? Então, pelo menos uns 20 minutos. Na parte de trás, eu vou esticar um pouco de massa, no mesmo tom de rosa mais escuro, e eu simplesmente vou ir colando em tudo, tô colando só com água, eu vou esticando. A parte de baixo eu vou cortar e deixar bem certinho. E agora eu vou alisar o máximo que eu conseguir, eu vou tentar deixar o mais lisinho possível. E depois eu vou fazer algumas linhas, não muitas. Só para dar aquele desenho como se fosse o cabelo dela subindo. Eu usei bastante água, eu sempre uso água para alisar, tá? A parte de cima do cabelo, eu tô colando várias tirinhas assim, que eu tô fazendo várias mechas. Eu vou colando em volta daquele cotoco que a gente deixou no meio. Então, eu vou fazer toda a volta dele, vai parecer um abacaxi, né? Uma coroa de abacaxi. E eu vou dobrando as pontas. Eu vou alisando para baixo. E enquanto está úmido, né? Eu vou passando um pouquinho de água para ele misturar e alisar melhor. E enquanto está úmido, eu faço traços, linhas, também seguindo as linhas do cabelo, como se estivesse subindo. Ali no meio, para esconder aquele meio, eu vou botar umas 3, 4 tirinhas bem pequenininhas e eu vou pressionar e alisar ali
e daí eu já fico com aquele cotoco bem escondidinho e já fica parecendo tudo uma coisa só. Ela tem uma coroa. No primeiro ela tinha só uma fita, né? No segundo ela tem mais uma coroa. Então eu vou colar essa com verde, essa coroa eu desenhei com lápis e com a tesourinha eu recortei. E agora eu tirei a rebarba e as marcações com a estequinha. Eu vou fazer um afundado no cabelo dela para encaixar melhor a coroa. Então é interessante que não esteja seco demais para você conseguir ainda fazer esse afundado. Coloquei a parte da frente somente com água, mas vocês podem botar um pouquinho de cola. E agora eu cortei uma tirinha para fazer a parte de trás da coroa dela. Também só vou colocar um pouquinho de água e unir um lado com o outro. Agora eu vou umedecer um pouquinho só a parte ali do pescoço dela e eu vou vir com a massa que eu já estiquei para o vestido. O vestidinho dela eu já deixei no tamanho certinho e eu vou só unir na parte de trás. Então, eu simplesmente vou ir unindo e com a estequinha eu vou ir alisando para sumir com essa emenda. E, terminando de alisar, eu vou deixar secar. Se precisar, depois eu venho com um pouquinho de massa e eu aliso de novo para tirar qualquer marcação. Para fazer a mãozinha, eu vou pegar 1,5 gramas mais ou menos. Eu vou fazer um rolinho, eu vou esmagar ali a parte da mãozinha, eu vou deixar achatadinha e ela tem uma mão bem gordinha. Eu vou também afinando o pulso ali em volta da mãozinha. E com a tesoura, eu vou cortar primeiro como se fosse um triângulo, como se fosse uma fatia de pizza. Então, eu separei o dedão do resto dos dedinhos. E ela só tem 4 dedos na mão, então eu vou fazer mais 2 cortes para fazer os 4 dedinhos. Como são dedinhos bem gordinhos, eu não posso afinar muito. Só o pulso aqui que é bom dar uma afinadinha ali para marcar. E eu vou começar a alisar e dar o formatinho para deixar mais arredondadinho. Então, as pontinhas que estão mais quadradinhas, eu posso ir cortando, apertando, alisando, até deixar cada dedo arredondadinho. Não precisa ser perfeito, mas também não dá para ficar aquela coisa grosseira e quadrada. Eu confesso que eu nunca tinha feito uma mão de 4 dedos. Eu até achei um pouquinho difícil, que eu tô acostumada a fazer 5. Daí eu fiquei meio perdida com o tamanho dos dedinhos. Mas eu acho que se deixar todos mais ou menos iguais, fica até que interessante o tamanho da mão. O bracinho eu vou somente grudar no corpinho dela. E ela tem um detalhe do vestidinho que eu fiz aqui. E eu vou passar por cima do ombro. Eu vou apertar ali para o lado das costas, tirar o excesso e eu vou alisar até sumir com a emenda. O outro braço, ela também tem como se fosse uma leve manguinha, só que desse lado eu tenho que alisar a emenda na frente e na parte de trás, porque o detalhe é só do outro braço. Nesse daqui é como se fosse tudo inteirinho, não tem marcação. Então, tem que deixar bem lisinho. Deixe secar bem a tua pecinha e agora a gente pode enfeitar, botando na coroa as florzinhas, fazendo a pintura do vestido e a parte do sombreamento. O sombreamento eu tô usando giz pastel seco. Eu tô usando um pincel de cerdas bem macias, bem sequinho, e eu vou molhando não, eu vou tocando no giz que eu passei na folhinha e eu vou pintando todas as partes mais fundas. Então, eu fiz o blush, eu vou pintar a pontinha do nariz e eu vou pintar toda a parte mais escura ali do cabelinho, mais funda, para dar realce. Depois, a gente pode pintar também entre os dedinhos, do pé, da mão e fazer todos aqueles detalhes e vocês vão ver que vai ganhar muito mais vida. E foi assim que ficou a minha pop.
Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer, tô encantada com ela. Digam o que vocês acharam. Se vocês fizerem também, aproveitem e me marca lá no Instagram, me marca no Facebook, que eu adoro ver o trabalho de vocês. Não esqueçam de correr e olhar o tutorial dos outros colegas que estão aqui embaixo, que também é um trabalho mais lindo do que o outro. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima aula!